TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Com grande alegria recebemos cada um de vocês aqui em nossa TV Imaculada. Como vocês bem sabem, não há como iniciar o Viver com Fé e Saúde sem nos consagrarmos a Nossa Senhora. Então eu te convido para ir silenciando o coração para fazermos a nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. É uma outra coisa quando nos consagramos a Nossa Senhora, não, gente? Muito bom ter cada um de vocês aqui que nos acompanham, que acompanham toda a programação da TV Imaculada. E, gente, agora em fevereiro é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Mas um dia que não deve ficar só em fevereiro. Deve ser todos os dias na nossa vida, sobretudo quando nós temos alguém na nossa convivência, seja na amizade, seja no âmbito familiar. E como é que nós vamos poder lidar com tudo isso que nós bem sabemos que não é fácil? Para isso, nós vamos ouvir um pouquinho essa maravilha de profissional, que é o Dr. José Carlos Rosa Pires, ele que é médico psiquiatra e também professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Já está ali aguardando e mais uma vez está conosco aqui para trazer toda a sua expertise sobre essa luta nesse combate realmente ao álcool. Então eu convido todos vocês a reunir a família, porque isso é para todos, né? Não é só pai, para mãe, enfim, para todos poderem assistir esse programa, no sentido sobretudo da conscientização, que é todos os dias da nossa vida. E para quem realmente passa por esse martírio que é o álcool, né, gente? É poder perseverar e saber de fato que não está sozinho. E nós estamos aqui trazendo essa informação muito relevante, não vou dizer só para vocês, mas para todos nós, né? Para que a gente possa realmente abrir os nossos ouvidos e então ampliar o nosso olhar sobre essa situação que é tão séria, que é tão grave, que é tão triste, o que a gente pode fazer diante dessa realidade. Então vocês aguardem aí, porque agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e com grande alegria recebemos novamente aqui em nosso programa o Dr. José Carlos Rosa Pires, ele que é médico psiquiatra e professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo aqui mais uma vez à TV Imaculada, nosso programa Viver com Fé e Saúde. Doutor, muito obrigada pelo seu sim aqui pra gente. Muito obrigado, eu que agradeço essa honra de estar aqui novamente com vocês. E falarmos sobre alcoolismo, né, doutor? Tão importante nós abordarmos esse assunto, algo que infelizmente está dentro de várias e várias famílias, vários lares, né? E é uma forma de a gente poder ajudar essas famílias ainda, né, que um tanto quanto a distância, mas para a gente poder ampliar os nossos olhares no sentido do cuidar, não, doutor? Sem dúvida, é um problema muito contemporâneo, que sempre existiu, mas está cada vez pior, principalmente nesse tempo de pandemia, as pessoas mais em casa. Exato. Mas exatamente o que vem a ser alcoolismo, doutor José Carlos? O alcoolismo, o nome mais certo seria etilismo. Ok. Ao invés de alcoólatra, a gente chama de alcoolista ou etilista, que é a pessoa dependendo do álcool etílico, né, que é o que o ser humano ingere. É uma doença, o alcoolismo é uma doença séria, que acomete qualquer idade, qualquer situação socioeconômica, sexo, raça, cor, etc. E
ele está classificado pela Organização Mundial de Saúde como usuário, abusador, dependente, psicótico e demente. Traduzindo, o usuário, aquele que acha que toma socialmente, mas às vezes essa divisão pode ser algo mais didático, mais no papel. Porque a pessoa pode falar assim, eu bebo socialmente, mas ser um dependente. Psicótico, existe a psicose alcoólica. O que é isso? O cara fica louco, uma psicose é uma loucura, em virtude do álcool. E ele pode ter a demência alcoólica, que é o cérebro vai murchando, vai tendo uma atrofia devido ao álcool. Entendi. E quais seriam os sintomas exatamente do etilismo ou do alcoolismo, como é popularmente conhecido? Porque as pessoas acabam dizendo assim, eu só bebo socialmente, mas esse socialmente, de repente, são todas as noites quando chega em casa, né? E esse socialmente, de repente, é de uma forma exacerbada um final de semana, aí a pessoa fala, mas é só o final de semana, não sou alcoólatra, né? Então, quais seriam os sintomas para a gente poder dizer que aquela pessoa está acometida dessa doença, doutor? Muito bem. Os sintomas são, primeiro, o álcool que ele ingere está lhe trazendo algum prejuízo físico para o corpo dele, emocional, está causando depressão, ressaca moral, não só física, está causando algum problema de relacionamento conjugal com os amigos, no trabalho, algum problema ambiental que ele já não pode frequentar tal lugar que já se sabe que ele vai brigar, vai causar problema. Então, a palavra-chave é prejuízo. Se a pessoa tem algum prejuízo devido ao álcool, seja físico, psicológico, social, de relacionamento, e ou ambiental, ambiente de trabalho, ambiente familiar, ele é um alcoolista popularmente chamado de alcoólatra. Por que a gente não usa tanto o termo alcoólatra? Porque é como se fosse uma idolatria, mas na verdade é uma doença seríssima. Embora muitas vezes o alcoolista tenha o álcool como um ídolo, e ele vive em função daquilo, mas ele é um doente. Não é um estilo de vida, hein? Durante muitos anos se pensava que o tabagismo, dependência de cigarro, nicotina, era algo estilo de vida, tinha no cinema, tinha nas propagandas. Um charme, né? As pessoas falavam, né? É um charme. O alcoolismo é doença, não é charme. Não é estilo de vida. É doença e a palavra-chave é prejuízo, seja qualquer um desses 4 que eu falei. Hein? Físico, psicológico, social ou então ambiental. E são umas consequências graves, inclusive, não só para a saúde física desse paciente, porque é para ser tratado como paciente, porque é uma doença, não doutor. Mas essas consequências se estendem, como o senhor falou, para a sua rede, né? Seja familiar, social, profissional, até porque, na verdade, elas exalam aquele odor forte e elas acabam nem percebendo, né? Sem dúvida, a pessoa já está tão dependente que ela não percebe esses prejuízos. E, na maioria das vezes, ela é trazida por um familiar, amigo ou pelo colega de trabalho para o tratamento, porque ela está tão envolvida naquela dependência que ela não percebe mais esses prejuízos, sejam físicos, sejam emocionais, sociais ou ambientais. E essa história de beber socialmente é conversa para boi dormir e o rebanho inteiro. Atenção, ouvintes como eu, que são muitos da TV Imaculada. Não entre nessa conversa do alcoólatra ou alcoolista dizer, mas eu bebo socialmente. Isso não existe. Foi uma desculpa criada ao longo dos anos para dizer assim, olha, eu bebo socialmente. Mas quem disse que a sociedade, as pessoas que convivem no social, não estão incomodadas com a sua bebedeira? Então, é difícil, como qualquer outro dependente químico de maconha, cocaína, cigarro, o dependente do álcool admitir que é um dependente. Por isso que o tratamento, que nós vamos falar mais para frente, vai envolver família, o dependente, a sociedade, o trabalho. Porque todos somos responsáveis pelos dependentes do álcool que traz esse prejuízo para nós também, sociedade em geral. O senhor falou um pouco antes que é como que fosse um ídolo para esse paciente, né? O álcool é um ídolo para esse paciente. Sendo assim, é por isso também que existem aquelas pessoas que têm
eleva a sua estima quando tira uma foto em rede social apresentando à frente dele, inclusive, o copo? É como se o copo com a bebida estivesse à frente da vida dele, né? E com as curtidas e com os comentários, alguns bons, outros nem tanto, no sentido, né, de valer ou de validar aquela foto, faz com que a pessoa se sinta grande, se sinta fortalecida da mesma forma como quando ele estiver tomado, né, pelo composto do álcool, ele meio que esquece dos problemas dele, doutor? Por isso que a falta de políticas públicas sociais de saúde para coibir o uso do álcool e a propaganda do álcool, como agora muito recente foi com o cigarro, e alguns países já estão bem mais evoluídos com o álcool também, não vai ser mais permitido a pessoa mostrar a bebida até com o carro do lado, sai bêbado, etc. Então, é aquilo que eu falei no início, o estilo de vida, como se fosse bonito ela mostrar o álcool, ao invés de mostrar a si mesmo. Então, fica como se o álcool fosse um porta-voz da sua autoestima, o que não é. Né? Exato. Ela é bem mais do que isso, percebe? E tem uma frase na psicologia que diz assim, que o superego ele é solúvel ao álcool. O que quer dizer isso? Superego é o que contém os nossos impulsos. Por exemplo, o rapazinho quer chegar, conversar com aquela mocinha, mas ele não tem coragem, ele tem uma defesa, seria o superego. Aí ele bebe e cria coragem, por isso que a gente fala isso, que ele é solúvel em álcool. Isso é um problema porque não é ele mesmo, né? Ele está sob o efeito de uma droga, o álcool. Então, veja bem, é muito diferente a ação do álcool em mim, em você, no alcoólatra, numa criança, num idoso, porque o mesmo produto age de forma diferente em pessoas diferentes. Então, para mim, uma latinha de cerveja pode significar só um relaxamento. Para uma outra pessoa, ela vai precisar 2, 3, 4 latinhas ou caixas de cerveja para ter o mesmo efeito. Esse é o grande problema dos adolescentes não poderem beber antes dos 18 anos. Eles não têm um fígado preparado para absorver aquele álcool. O álcool, por si só, é tóxico ao organismo. Ele é estranho ao organismo. Entendeu? E um outro grande erro que se tem é que, para ser alcoólatra, alcoolista, tem que beber todo dia, muito. Não. A palavra-chave é prejuízo físico, emocional, social, ambiental. Eu tenho um paciente alcoólatra ou alcoolista, como queiram, que ele chega para o tratamento, como chegou o ano passado, em novembro, recebeu alta agora meados de janeiro. Mas como assim? Porque a última vez que ele bebeu na vida, e hoje ele frequenta Alcoólicos Anônimos, a família frequenta o Alanon, que é para a esposa, os adolescentes, o Alatim, os filhos dele, e ele veio para tomar remédio. Por quê? Nesse período foi quando, num Natal, há 15 anos atrás, ele deu um tiro, quase matou o vizinho, responde processo até hoje. Nunca mais ele bebeu, estava sob efeito de álcool. E um vizinho que era super amigo dele, até compadre. Sob efeito do álcool, a pessoa toma atitudes que ela nem sabe o que está fazendo. E cuidado, ela é imputável, ela tem culpa, porque ela assume o risco. Ah, eu saí bêbado, bati o carro, matei um. Vai para a cadeia, porque matou, vai responder processo por homicídio. Né? E muitas vezes, dependendo do juiz, pode transformar em um crime, homicídio culposo para doloso, porque ele tinha a consciência que ele poderia matar sob efeito do álcool, pela história dele anterior. Ah, ele bebeu, esqueceu o que fez, bateu na mulher. Ele sabe que ele bebendo, ele poderia perder a memória e bater na mulher e esquecer depois. Isso se é que ele esqueceu mesmo. Então, queridos telespectadores, que são muitos como eu, da querida TV Imaculada, nossa parceira, o álcool é nocivo ao organismo, ele vai agir de forma diferente em pessoas diferentes. A mesma pessoa pode ter um efeito diferente da outra. Porque você pode dizer, nossa, mas eu vou tomar um vinhozinho no Natal. Você talvez possa. O seu marido, o seu filho, não. Por quê? Porque eles podem não ter uma enzima no fígado que absorve o álcool, que chama álcool desidrogenase.
Esse palavrão é para dizer quem é que degrada as moléculas do álcool, absorve, degrada e elimina o álcool do organismo, é essa enzima chamada álcool desidrogenase. Se o cara não tiver, e os adolescentes não têm, até os 18 anos, e se for adulto depois de 18 anos e tiver essa propensão a não tê-la, geralmente quem tem na família alcoolistas ou alcoólatras, não a tem e vão desenvolver também o alcoolismo. Agora, que o tratamento seja o mais cedo possível, porque pode ser tarde depois. É por isso que, às vezes, as pessoas se chocam quando, por exemplo, um adolescente começou a fazer uso do álcool e logo em seguida tem um coma alcoólico. Né? Ele entra em coma, às vezes é por conta disso. E outra questão, as pessoas têm aquela fala infeliz de dizer, coitado, eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo, como o senhor colocou. Sabe sim, porque quando foi lá no primeiro copo, quando foi lá no primeiro gole, ele saberia das consequências. Por isso, ele precisa ser punido, ainda que seja uma doença, não, doutor? Sim, sabe? Então, primeira pergunta, do adolescente, ele entra em coma alcoólico, ele não pode beber. Então, é crime doar, dar, vender bebida alcoólica para adolescente menores de 18 anos, porque eles não têm como absorver o álcool. Aí tem pai, isso é uma ignorância, atenção, telespectadores, isso é coisa do século retrasado. Né? Essa história de dar bebida alcoólica para criança, para ele virar homem, para ele se fortalecer. Não, ele está virando um alcoólatra cedinho. Não é para dar bebida alcoólica para criança e para adolescente, hipótese alguma. Depois de 18 anos, que ele tiver responsabilidade sobre a vida dele e que ele tiver o fígado preparado ou não para receber o álcool, ele pode não ter a enzima álcool desidrogenase, é problema dele, ele assume o risco e vai para a cadeia e tudo mais. Aquilo de molhar a chupeta, né, doutor? Molhar a chupeta da criança na bebida e falar, vai puxar o pai, é porque vai ter que ser homem que nem o pai. Vai puxar o pai, tem que ser homem. Isso é ignorância e burrice, isso. Não existe isso. Não dê bebida na chupeta, não dê bebida. Mas é tradição nossa do sul, do norte, do nordeste, do centro-oeste, de onde quer que seja. É tradição coisa nenhuma. Isso é crime. Dar bebida para beber na chupeta, criança, etc. Da mesma coisa aquela história. Olha, vai lá buscar no barzinho a cerveja para o papai. Ele vai, no caminho ele bebe. E aí ele aprende. É a curiosidade da criança, né? Atenção vocês, donos de estabelecimento. Não pode vender a bebida. Mas ele vai entregar para o meu amigo, meu cliente, não interessa. É crime você estar fazendo isso contra a sociedade. E cuidado, hein? Esse alcoólatra que você está ajudando a promover aí o alcoolismo dele, pode ser aquele que vai atropelar seu filho, você, sua mãe, no futuro. Cuidado, isso é um problema social, é de todos nós. E a questão do tratamento, doutor? O senhor falou de várias instituições aí que acolhem, né, esse paciente, assim como também a família, assim como também os filhos, né, esposa, esposo, filhos, né, é importante eles terem primeiro essa consciência de que de fato é uma doença e mesmo assim ele não vai ser tratado com coitadismo, né, mas ele precisa de todo esse olhar diferenciado de uma rede de apoio, né? Mas como é que funciona exatamente esse tratamento, doutor? Existe no SUS? Como é que funciona? O tratamento tem que ser multidisciplinar e transdisciplinar. O que é multidisciplinar? Entre os profissionais, multiprofissional. Psiquiatra, psicólogo, às vezes o terapeuta ocupacional, às vezes o cara está tão desnutrido que precisa de um nutricionista, às vezes ele já teve até problema de lesão de cordas vocais, o fonoaudiólogo. Então vai ter que depender do que ele precisa, dos seus sinais, sintomas, suas consequências pelo álcool. Isso se chama multidisciplinar ou multiprofissional, vários profissionais. Isso tem, inclusive, no CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas, que funciona muito bem em Campo Grande, tá? Tem CAPS 24 horas, né? A porta de entrada para procurar o tratamento na rede de atenção psicossocial, a rede pública, ou a unidade básica de saúde, ou a UPA, unidade de pronto atendimento. A família pode ir primeiro, falar sobre ele, depois ele é levado. Não quero ir, não vou tratar. Quando ele estiver bêbado, aprontando, chama o bombeiro 193, pega e o leva a uma UPA, né?
Então, existe toda essa rede de atenção psicossocial que é pelo SUS. Então, não tem desculpa porque não tem dinheiro. Ah, tem algum convênio? Convênio tem os prontos-socorros, tem os profissionais multidisciplinar, da mesma forma que eu disse, dependendo da necessidade da pessoa. Ah, mas eu não consigo consulta no meu convênio. Pela Agência Nacional de Saúde existe uma norma que todo convênio de saúde precisa arrumar em 14 dias o especialista para você. Só não pode escolher, eu quero ir com o Zé Carlos. Não, o convênio vai escolher quem tem vaga. Então, também não tem desculpa se tiver convênio. Atenção RH aí da empresa, você pode conseguir para o seu funcionário. Por falar em RH, a empresa não pode ser paternalista e nem a família. O que é isso? Coitadinho do alcoólatra. Então eu vou falar, coitadinho do diabético, coitadinho do cardiopata e não fazer nada? Não, eu vou exigir um tratamento dele, percebe? E esse tratamento, como eu falei, além de multiprofissional, multidisciplinar, é transdisciplinar. O que é isso? É inadmissível, não tem condições de tratar um alcoolista ou alcoólatra, como queira, sem o apoio da família e o tratamento da família. E aí entra o papel do centenário quase já, né? Centenário já próximo, Alcoólicos Anônimos. Eu não trabalho, eu não trato dependente químico sem amor exigente, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos também, e alcoolista, alcoólatra sem os alcoólicos anônimos. Eu duvido, eu desafio um médico que venha dizer assim, eu não preciso dos alcoólicos anônimos para o meu paciente alcoólatra. Olha, é centenária quase já a existência deles, o trabalho deles é excepcional. Fantástico. Atenção, mas eu sou engenheiro, eu sou médico, arquiteto, não vou frequentar o AA. Quem diz que lá eles vão olhar para o seu título? Lá são todos iguais, tem os 12 passos, o primeiro deles, importantíssimo, evite o primeiro gole, porque uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, põe isso na cabeça. Eu deixei de ser alcoólatra, vou beber. Já era. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Tá? Sempre alcoolista. Então, olha, o tratamento, além com os profissionais, seja SUS, também envolve a família, Alcoólicos Anônimos. Ou não é nada demais você frequentar o Alcoólicos Anônimos, você vai lá, tem as reuniões, geralmente semanais, onde você, com a pandemia, até online eles fazem reuniões, você vai ser escutado como qualquer outro, ninguém vai te julgar, não tem religião, lá são todos iguais, tá? Eles acreditam sim numa força superior, mas não é religião, não é missa, não é culto, não é passe, não é nada. É reunião para todo mundo no mesmo barco. E você vai aprender muito com os outros que também são alcoólatras, alcoolistas, como você, eles sempre se consideram como tal, um dia atrás do outro, uma vitória a cada dia, né? E é um trabalho maravilhoso. E eles fazem também com as esposas, os cônjuges, ou o esposo, porque tem muita mulher alcoólatra também, cada vez mais. Agora é equiparado, viu? Não tem essa de mais homens, idosos. Né? As mulheres estão até batendo aí, os homens, nas estatísticas de mais mulheres alcoólatras. E aí eu digo o seguinte, o tratamento também envolve os alcoólicos anônimos para o dependente do álcool, envolve o Alanon para os adultos, familiares, os cônjuges, e o Alatim para os filhos, os adolescentes e tal. Por quê? Todos estão envolvidos no tratamento. Palavra de ordem que eu sempre digo, não existe autopiedade, coitadinho de mim. Não, você pode ser ajudado. A esposa, não seja codependente. O que é isso, codependente? Eles, se você não parar de beber, eu separo. Aí no outro dia está ele. Não existe acordo para tratar. Você já pensou chegar, olha, Zé Carlos, para você tratar da sua pressão alta, eu te dou um carro, ou então eu te dou um celular. Não! Então, para tratar do álcool, do alcoolismo, é uma necessidade, é uma doença. Então, não tem acordos. Então, o que é a codependência? São atitudes da esposa, dos filhos, da empresa onde o cara trabalha, atitudes que
sem querer, inconscientemente ou até conscientemente, a pessoa está perpetuando o vício do outro. Por exemplo, a empresa. Ó, pega o atestado, você bebeu hoje. Semana que vem. Pega o atestado, você não pode trabalhar porque você bebeu hoje. Pô, exige o tratamento desse cara e pega firme em cima. Né? E outra, a mulher. Se você chegar bêbado e não abre a porta, você vai dormir na rua. Aí o cara, oh, eu te amo, abre a porta. Aí ela abre a porta. Né? Então, quer dizer, está tomando atitudes que está perpetuando, está mantendo a dependência do álcool pelo doente, o doente dependente químico do álcool. Por isso da importância, né, de todo esse trabalho em conjunto para eles também saberem lidar, né, doutor? Agora nós vamos dar o intervalo, mas aí nós vamos reforçar um pouquinho mais essa fala, que é muito importante, essa questão da vitimização sobre tudo que o próprio paciente se coloca, né? Mas aguarda só um momento, porque agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nessa semana, gente, nós estamos falando sobre combate ao alcoolismo. Olha que importante. E o nosso convidado, mais uma vez aqui em nosso programa, é o Dr. José Carlos Rosa Pires. Ele que é médico psiquiatra, ele é professor ainda da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e já trouxe importantes informações aqui pra gente no bloco anterior. E nós estávamos falando sobre a questão da vitimização, porque a família do paciente, até porque a família também fica codependente e fica naquelas falsas promessas, né, doutor? Quando ele está são, fala, não vai beber, senão eu separo de você, então eu não vou abrir a porta. E aí ele bebe, e aí fala, ai, coitado, é o pai dos meus filhos, né? Sim, sendo o pai dos seus filhos, então é importante, já que ele não tem condições de tomar atitude de buscar ajuda, porque ele também precisa querer, ela pode fazer essa função, embora não seja fácil, não, doutor? Porque até a família está inserida nesse contexto dessa doença, né? Os filhos também sofrem, né? Às vezes até silenciosamente, né? Porque as pessoas têm o hábito de dizer, coitadinho, olha lá, é tão pequenininho, não sabe nem o que está passando com o pai dele, né? Verdade. E os filhos não têm culpa nenhuma, e nem a mulher, pela doença do pai, ou se for doença da mãe, seja quem for. Então, a vitimização, colocar como vítima o coitadinho, leva à imobilidade, quer dizer, à falta de ação. Né? Então, é importante que a família saiba que tem que ser tratada em conjunto e que todos serão orientados ao que fazer, né? E buscar a ajuda. Também aonde ele frequenta. Ele é do trabalho. Mas eu não quero que a empresa saiba. A empresa sabe. Às vezes tampa o sol com a peneira. Então, a empresa pode exigir e também a esposa pode procurar a empresa ou outros familiares que o paciente atenda, que obedeça, né? Porque o alcoólatra, o dependente químico em geral, ele acha que ele não precisa de ajuda, que ele não é doente, a maioria das vezes, né? E a gente tem que envolver todos os ambientes, os relacionamentos familiares e procurar ajudá-lo da melhor forma possível. Ele querendo ou não. Como assim ele querendo ou não? Porque ele não é sozinho. Se ele é um funcionário da empresa, é solteiro, mora sozinho, mas ele é funcionário da empresa. Ele trabalhar alcoolizado, ele está colocando em risco, se ele é um motorista, ou se ele é um mecânico, se ele é um faxineiro, ele está colocando em risco a ele, a outros e a empresa como um todo. Então, é obrigação das empresas não só fazer a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Aí nós vamos lá, damos palestras sobre álcool, drogas, e não toma atitudes individualizadas. Cada caso é um. Então, é importante chamar e falar, meu caro, nós queremos te ajudar. Agora, não venha com essa história de usar da doença, porque muitos são espertos e usam do problema para ficarem de licença médica, de não querer trabalhar, etc., e vai lá na padaria beber. Quando eu fiz residência de psiquiatria, residência médica para vir a ser psiquiatra nos idos lá, 1990, 1991, na residência nós tínhamos a assistente social que fazia um trabalho maravilhoso. Ela fazia visita domiciliar aos pacientes com dependência química e outros problemas. E nós íamos acompanhá-la. Aí as empresas podem fazer isso e devem. Ter o dever em prol da família
e da sociedade em geral, e em prol da empresa também. O que ela fazia? Aí a gente pegava lá a condução, o ônibus, nunca com o carro do hospital, para que o paciente não visse que éramos nós. Ela chegava com o carro dela mesmo, e ela parava na padaria. Eu falei, mas a casa do homem não é nessa rua lá, do paciente? Calma. Ela chegava na padaria, vamos lá, vamos tomar uma aguinha, alguma coisa aqui, um refrigerante, um suquinho. É. Aí ela, oi, tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Ah, seu João, o senhor que é o dono aqui. Ah, muito bonito seu estabelecimento, tá legal, aconchegante. Nós somos ali do hospital. Eu sou assistente social, esse aqui é o Zé Carlos, é médico residente, esse daqui é o Raimundo, médico residente. Ah, que legal. Então, nós estamos procurando pelo senhor, aí falava o nome do cara, senhor João das Flores, por exemplo. Ah, ele mora nessa rua. Ah, o senhor tem visto ele? Ah, vive aqui bebendo. Olha. E dependendo conforme for, vocês acabavam encontrando a pessoa lá também, né? Era muito comum essas notícias. Então, os assistentes sociais, que são profissionais excelentes, sabem como conduzir uma visita domiciliar e sabem levar para a empresa a situação do paciente. Algumas vezes o cara fala, não tem visto, tudo bem. Onde é que ele mora? Ali. Aí ela batia onde? No vizinho. Ah, olha. Aqui mora o senhor João das Margaridas, João das Flores, sei lá. Não, ele mora aqui do lado. O senhor tem visto ele? Ih, vive brigando com a mulher, espanca e ela nunca denuncia. Eu já denunciei, porque, saibam vocês, qualquer pessoa pode denunciar uma agressão contra a mulher e é anônimo. Pode ficar tranquilo. E vice-versa, né, doutor José Carlos? Porque o senhor falou que as mulheres também estão aumentando o número de mulheres também fazendo uso do álcool e elas também podem agredir o esposo, né? Pode, tem que procurar a polícia, não é só Maria da Penha, não. Eu busco João da Penha também. José da Penha, sei lá. Aí, então, ele tem agredido. Ah, mas por quê? Não, ele bebe demais. Era muito comum isso. Mas vamos supor, não tenho visto, tá? Aí aqui do lado. Aí batia na casa. Oi, tudo bem? Somos lá do hospital, viemos ver. Tantos o cara recebia bêbado. Oh, meu Deus. Ou então, você entrava na casa, exalava o cheiro de álcool. Ou então, ela falava assim, eu queria tomar uma água. Mas, aí, eu vou buscar. Não, então eu busco. Aí levantava e ia junto. Sabe aquela história de ficar à vontade? Ela ficava até bastante à vontade. Ia lá. Ele abria a geladeira, lá estava cheia de cerveja. Às vezes até mais do que alimentos, né, doutor? Mais. Então, as empresas têm a obrigação de fazerem essa chamada visitas domiciliares aos seus pacientes que estão sob licença médica. Os assistentes sociais, os médicos, psicólogos, o pessoal do RH, eles fazem muito bem. Os técnicos de segurança de trabalho, excelentes profissionais. O pessoal da CIPA, Semana Interna de Segurança do Trabalho, né? A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né? Eles podem e devem fazer isso. Porque vai que fazem também trabalhos maravilhosos dentro das empresas, né? Os cipeiros. Aí o cara precisa saber que ele não está sozinho. Aí tem gente que fala assim, ai meu Deus, mas tira a privacidade. Ah, é? Aí ele pega aí no seu bairro, bebe o carro, vai atropela um filho seu na calçada e mata. Aí eu quero ver você dizer que é falta de privacidade. Então, quer dizer, tira a privacidade dele, mas não pode tirar a privacidade dele, mas pode tirar, então, a vida do seu filho, de um querido seu, ou então uma pessoa, né? Uma vida, né? Uma vida humana, né, doutor? Em relação à questão desse tratamento, doutor José Carlos, cura, né? Existe cura, existe a possibilidade dele ter recaídas e recaídas e recaídas? Como é que funciona nesse aspecto, doutor José Carlos? Eu vou fazer uma frase aqui, eu não sou flamenguista, mas quando eu falo, Ainda bem. Os alunos decoram, eu sou palmeirense e vou ganhar esse mundial. Mas que coisa linda! Então estamos juntos como palmeirenses. Olha só o hino, eu falo assim, gravem isso. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Olha.
um dia atrás do outro. Evite sempre o primeiro gole. O fígado não vai suportar. Ah, mas só um pouquinho. O paciente é recomendado a não comer nenhuma bala com vinho, um bolo com rum, em hipótese alguma. Cerveja, mas cerveja sem álcool. Não existe, porque ela fermenta já vira álcool. Porque ele não vai ficar só naquela primeira balinha, ele não vai ficar só naquele primeiro copo, né? E ele tem que ter essa consciência, primeiro, Sim. de que ele é doente, sem aquele aspecto dos ganhos secundários, que isso é importante, e a equipe vai ajudá-lo nesse aspecto, a própria família também. E o segundo é de que não pode nem uma balinha, né? De que isso aí é pro eterno da vida dele, para ele poder se cuidar por conta dessas recaídas, então? Isso. E os alcoólicos anônimos são bem claros nos seus 12 passos lá. Evite o primeiro gole, porque isso é físico. Ok. O álcool, ao entrar no organismo, vai bater no estômago, que é o primeiro lugar que ele é absorvido. O organismo vai falar, opa, quero mais. E ele não vai ficar só com a balinha. E aí vai ter uma recaída muito grande, né? Então, eu não acredito no tratamento ideal sem médico, psicólogo, CAPS, AD, álcool e drogas. Se não for CAPS, a terapia pelo convênio e as consequências que ele já tem. Atividade física, educador físico, ter algum hobby, a abordagem de familiar, Alcoólicos Anônimos, Alanon e Alatim. E eu tenho o prazer, e vou estar com eles em breve, no evento do Alcoólicos Anônimos, de estar, assim, a hora que precisa. Eu tenho já os contatos. Fulano, tudo bem, doutor Zé Carlos? Estou com um quadro que precisa de vocês. Eles são prestativos, imediatos, muito mais prestativos até que eu, para vocês terem uma ideia. Por quê? São os que estão no mesmo problema, no mesmo barco e se ajudam. Olha. Ninguém lá vai te julgar, viu? Quem vai ao Alcoólicos Anônimos não vai ser julgado, não vai ser visto como médico, engenheiro, coisa nenhuma. Ele vai ser, aliás, nem eles perguntam, lá não querem nem saber, eles querem saber do cidadão que está doente e precisa de ajuda. Porque eu não vou escolher também, olha, eu vou tratar o médico, mas não vou tratar o pedreiro, o faxineiro, não. O desempregado são todos vistos por igual, no mesmo barco, e que são ajuda mútua, certo? Por isso que já está chegando aí próximo aos 100 anos de existência, com alta eficácia e de reconhecimento como utilidade pública. Olha só que importante. É. Muito importante. Tão importante quanto aquelas pessoas que não fazem nada, que acabam prestando esse desserviço à sociedade, não, doutor? E esses grupos são muito importantes porque, além de ele se ver por igual às outras pessoas, ele saber que ele não está sozinho, que outras pessoas também passam, independente, né, de profissão, independente de título, passam por essa doença, assim como ele. Tão importante quanto ele ouvir as outras pessoas, eu como psicóloga sei o quanto é terapêutico também, ele falar, né, ele expressar aquilo que ele está sentindo, e isso, consequentemente, vai o fortalecendo também, não? Vai, e muito. Tem um poder enorme no tratamento, a frequência ao grupo de Alcoólicos Anônimos, e a esposa ou o esposo Alanon e os filhos Alatim. É um poder muito grande de ajuda e que eu valorizo, assim como os narcóticos anônimos para outras dependências, ou o grupo Amor Exigente, Cedro Amor Exigente também. Doutor, a própria pessoa, o próprio paciente, ou a paciente, já que o senhor falou que está próximo de uma normalidade, né, de uma igualdade, vamos dizer assim, tantos casos para homens quanto para mulheres, ele percebe quando ele está se tornando um alcoolista, doutor? Ele Não. tem essa percepção? As pessoas ao redor que conseguem observar a mudança de comportamento, a mudança de rotina? A grande maioria das vezes a pessoa não tem essa noção. Aliás, não é só com álcool, é com tabaco, com maconha, cocaína, LSD e outras drogas. Cabe ressaltar que aumentou assustadoramente, de assustar, o número não é só de mulheres, mais do que homens, não. De adolescentes e crianças e idosos alcoólatras. Oh, meu Deus! E eles não têm a noção. E com a pandemia em casa, os pais deixam ali disponível cerveja, uísque, e eles vão lá e bebem. E eles não podem beber mesmo, porque o fígado não suporta nem o cérebro antes dos 18 anos. É a falta do que eu já falei, a enzima álcool desidrogenase, que quebra as moléculas do álcool no fígado. Então não dá para beber.
antes dos 18 anos. E depois ele saiba que ele pode, se ele tiver na família alcoólatra, ele pode não ter essa enzima e tornar-se um alcoólatra sem saber, um alcoolista. Exato. E aí a pessoa não tem noção, ela muda, mudança de comportamento, atitudes no trabalho, na escola, com a família. E aí a primeira coisa, você chega e fala, talvez você precise de ajuda, eu posso lhe ajudar. Aí ele fala assim, não tenho nada, vai cuidar da sua vida. Né? Até que um dia é preso num bafômetro e perde a carteira, paga, vai preso, perde carro, blá, blá, blá. Ou então mata alguém, blá, blá, blá. Né? Então a impunidade também colabora com a questão do aumento do alcoolismo, das dependências de drogas em geral, infelizmente. Mas a lei seca ajudou? Ajudou, mas não é o suficiente. A sociedade geral, o dono do boteco, vizinho do seu Pedro, estou chutando um nome, Sim. não pode mais vender bebida alcoólica para o filho do seu Pedro, que vai levar para o seu Pedro e vai anotar na cadernetinha. Não pode, é crime. Esse filho do seu Pedro pode ser aquele que vai beber, ou até mesmo o seu Pedro, e vai atropelar um familiar seu e matar, e você vai achar ruim. É um problema social de todos nós. Bebidas em casa, tire tudo, principalmente em época de pandemia, férias, que as crianças, os jovens estão mais em casa. Né? Até porque tem aquelas esposas que dizem assim, eu mesmo compro, porque eu prefiro que meu marido esteja bebendo dentro de casa do que no bar. Errado. Não é raro a gente ouvir isso, infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Prefere que ele beba em casa, então tá. Então prefere que ele fique doente em casa do que fora. Então o problema vai se perpetuar e não vai se resolver nunca. Sendo assim... Como tudo na medicina, na psicologia, na saúde geral. Quanto mais cedo se trata, mais rápido tem um resultado positivo. Né? Exatamente, a questão precoce é fundamental em vários aspectos, né? E sendo assim, doutor, nós que estamos ao redor, né, enquanto sociedade, a gente observa alguém no trabalho, ou então alguém na família, embora a gente esteja com pandemia, não tem mais aqueles churrascos, né, em família. Como é que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa, para poder ajudar essa família? Porque como o senhor colocou, ele não adoece sozinho, ele adoece em família. Né? A família também está adoecida, então, de repente, se você vai falar com essa esposa, ela ainda vai brigar contigo, falar, é o meu marido e a minha família e eu sei como lidar. Né? Pelo fato de não estar fora bebendo, estar dentro de casa. Mas como é que essa família pode receber ajuda externa, doutor José Carlos? Primeira coisa, o pai, a esposa, o esposo, a mãe, seja quem for que convive com a pessoa que ela está vendo que está tendo prejuízos devido ao álcool, converse com ele e também a empresa, seja quem for, converse com ele sóbrio. Olha, eu queria conversar com você, você não leve a mal, mas eu percebi naquele churrasco que a hora que você saiu de lá, você xingou, você pegou o carro, você fez isso, você fez aquilo. Você não acha que o álcool está te prejudicando, está mudando o seu jeito de ser e está trazendo prejuízo a você? De jeito nenhum, cuida da sua vida, blá, blá, blá. Aí a pessoa pensa assim, você não está sozinho nessa situação. Procure lá um parente dele, o patrão. Sim, o patrão que você conhece tanto, que você tem esse vínculo. Alguém, um colega de trabalho, um encarregado. Olha, eu já conversei com o seu colega fulano, meu marido, ou minha esposa, e não teve jeito, ele não acha que está doente. Eu queria que você me ajudasse a convencê-lo, procurar um médico ou procurar a unidade básica de saúde da família. Vamos lá? Aí você está trazendo para dentro de casa pessoas que possam estar ajudando. Você saiu, você tentou conversar, ele sobe, não adiantou, foi buscar ajuda a quem ele escute. Porque eu tenho visto o seguinte, quando pega no bolso do cara, aí ele fala, opa, entendeu? Por exemplo, já está tendo prejuízo na empresa. Aí alguém fala assim, mas vem cá. Aí o primeiro medo que o cara tem é assim, ó, ai meu Deus, eu vou ser mandado embora, se eles souberem, vão por justa causa. Justa causa, se você causar alguma coisa lá dentro, algum acidente, sabendo que está sob efeito do álcool, não poderia estar trabalhando. Chama presenteísmo, trabalhar doente. Absenteísmo é por falta, por atestado, por doença. Né? Então, eu já tive um paciente militar que a esposa tentou com ele, não adiantou.
ela foi até o comandante e falou, olha, eu não estou conseguindo, queria sua ajuda. Mas resolveu rapidinho. O comandante chamou, falou assim, olha, sua esposa veio aqui. Pelo amor de Deus, o que ela veio fazer aqui? Eu falei, olha, o comandante, se você brigar com ela, você vai ter problema comigo. Olha. Porque você é um militar, você é um exemplo aqui, agora o álcool vai acabar o seu exemplo e eu vou te ver de outra maneira que não doente. Eu estou falando agora com você que eu quero que você vá ao médico, o médico vai dizer se precisa de tratamento, o que for. Tá? A sua mulher disse que já conversou com você várias vezes, não adiantou, já pediu para os seus irmãos falar com você, não adiantou, e ela está agora pedindo a minha ajuda. Isso pode ser feito em qualquer empresa, não é só o militar, em qualquer empresa, que aí pegou no bolso, o cara, opa, e obedece. E a questão da hierarquia, né? Opa, meu patrão, ou então a minha chefia, né? Ou então o meu superior. Nessa época de desemprego, ninguém vai querer perder o emprego. Então, atenção RHs, vocês não vão lá para ameaçar, vocês vão para orientar. Se o cara tivesse quebrado o braço e vocês estão querendo saber se ele vai ter que voltar a trabalhar quando ou não. Né? É uma doença também, alcoolismo, até bem mais séria do que quebrar o braço. É verdade. Então, esse não ficar sozinho é importante. As delegadas maravilhosas lá da Delegacia da Mulher, né? Elas, eu já tive uma situação de ir lá ver um paciente, tal, o advogado pediu, elas aceitaram para eu ir lá olhar o cara e tal, saber. Aí eles são bonzinhos, como todo ser humano. Eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, dependendo das circunstâncias, ele está predisposto a 5 verbos. Falar a verdade sobre ele, mentir, omitir, exagerar ou então amenizar. Eu bebo de vez em quando, socialmente. Aí lá fui ver o cara que já espancou a mulher várias vezes, dessa vez foi um vizinho que denunciou. Aí, conversando, blá, 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 eu vi que era um típico caso de alcoolismo. Aí a delegada perguntou, e aí, doutor? Junto ao advogado. Eu falei, é um caso de alcoolismo, sim. Ele precisa de tratamento? Precisa. Qual a garantia que ele vai fazer? Eu falei, eu não dou nenhuma, mas sugiro à senhora, entre em contato com a empresa dele. É uma empresa privada, não é pública, né? E tem recursos humanos, é obrigatório ter, é uma empresa até grande, tem também técnico de segurança de trabalho, tem a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No dito e feito. Foi feito, então, um compromisso, ela chamou aí o cara, o paciente, que tinha sido preso. O doutor está dizendo que você é doente, eu não acredito muito, mas eu só vou acreditar com tratamento. Você vai trazer aqui para mim mensalmente um atestado dele, de que você está em tratamento, dele ou outro médico, tá? E vai levar também essa notícia para a empresa. Olha que coisa humana e bem característica. É um caso, não são todos, obviamente, né? Mas é um caso que merecia um tratamento e que, como tinha sido a primeira denúncia, a esposa aceitou também isso. Eu falei na frente dela e do advogado, da delegada. Ele vai ter que ir para a A também, e a senhora por ela não, hein? A senhora também vai? Vou. Mas na hora ali, ó, aquela história de ter o contato. Ô, fulano, que é um dos contatos meu do Alcoólicos Anônimos. Aqui eu estou na delegacia da mulher, blá, 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 blá. Sim, temos reunião segunda-feira, perto da casa dele, que daí vê onde... Já deixa tudo amarrado, né? Aquela desculpa, é muito longe, não é não. Perto tem vários grupos de alcoólicos anônimos pela cidade, vários grupos também de amor exigente, narcóticos anônimos. Então, tem um perto da sua casa, viu? Você vai pegar, talvez dá para ir a pé ou pega um ônibus. Beleza. Doutor. Até hoje, o cara leva o meu atestado. Olha que maravilha. Até porque o senhor falou, né? É para sempre, né? Um dia de cada vez mais eterno, né? Preciso tomar esse cuidado. Agora, em fevereiro, é comemorado o Dia Nacional, né? De combate ao alcoolismo. Por isso, da importância do senhor estar aqui conosco. Só que, infelizmente, como eu disse da outra vez, né? O senhor precisaria vir vários programas aqui para trazer esse assunto tão relevante, tão importante para todos nós. Então, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui conosco. Esclareceu muitas coisas também para a gente, né? Para todos nós, eu me insiro também, né? Enquanto sociedade, mas assim,
Muito bom tê-lo aqui, viu, doutor José Carlos? Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Eu sou, assim, o senhor sabe, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Muito obrigada mesmo por estar mais uma vez aqui conosco, viu? Muito obrigado. Estarei sempre à disposição e assisto sempre você. E não só 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, mas todos os dias do ano. Todos os dias, exatamente, todos os dias, né? Vivendo um dia de cada vez. Deus te abençoe cada vez mais, o senhor e a sua família linda. Muito obrigada, viu? Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para o intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, assim, plenos, né, de gratidão pelo sim ao Dr. José Carlos, que sempre traz a sua expertise aqui de uma maneira muito clara, trazendo exemplos que são muito importantes para a gente poder realmente perceber, né, da importância do nosso papel, sobretudo, diante da sociedade. O que é que nós estamos fazendo quando a gente vê uma família, quando a gente vê uma pessoa precisando de ajuda, e o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos agir, gente. Né? E existem formas saudáveis para a gente poder ajudar aquela família. Então, muito obrigada, Dr. José Carlos, mais uma vez, por estar aqui conosco, por trazer tanta informação importante. Você gostou? Gostou dessa entrevista, mas você pegou de repente pela metade? No decorrer da semana nós temos as reprises, mas também nós estamos no canal do YouTube. Você pode assistir não só o programa Viver com Fé e Saúde, mas informações sobre a nossa obra. Você também pode... os programas, né, oracionais, você pode assistir de lá também. E olha, gente, você pode clicar, vai lá na Rede Imaculada de Comunicação, clica em inscrever-se, para que você possa receber as notificações, você vai clicar no sininho. Se você gostou, também você pode comentar e você vai compartilhar com pessoas que você acredita que é importante também para poder ouvir essa entrevista. E além do mais, gente, eu quero dizer para vocês que vocês também podem dar sugestões de pauta para o nosso programa. Vocês podem, sem sombra de dúvidas, participar dos programas oracionais também, através dos telefones 3349-1015 e o nosso WhatsApp, que é o 993470532. Muito obrigada por todos vocês estarem conosco nessa caminhada, nessa longa caminhada de evangelização. Quero assim, dizer que o nosso coração é muito grato, gente, realmente, não só por você, Mirit, mas por vocês fortalecerem cada vez mais o nosso caminho. Então, muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!